eu quero inicialmente dar uma boa noite às companheiras, boa noite aos companheiros. Eu quero cumprimentar aqui a Maria do Rosário, que é candidata a presidenta do PT de Campina Grande, o vereador de Campina pelo PCdoB, Napoleão Maracajá. Quero também agradecer você aqui, a gentileza de estar nesse encontro. Quero também cumprimentar os militantes dos municípios vizinhos, o Pedro Luiz, o Zé Bento, prefeito de Soledade, pode contar com a nossa força lá. O Márcio estudou comigo, nós somos colegas de classe, então quando você for a Brasília a gente pode encontrá-lo, ou mesmo eu falar com ele essa semana, né? O vereador Francisco Júnior, de São João do Cariri, o futuro prefeito de Serra Branca, Edinaldo Saraiva, o vereador Adriano, Rafael, e também parabenizar a Paraíba por ter dado à política nacional um homem da estatura do Luiz Couto. Semana passada, o Congresso em Foco, ele fez a premiação dos 20 parlamentares, os 20 melhores parlamentares do Brasil. E pelo terceiro ano consecutivo, que o Luiz Couto ganhou o prêmio Congresso em Foco. Esse prêmio é um prêmio que é dado pelos jornalistas. Os jornalistas que cobrem o Congresso Nacional, eles fazem uma votação, e depois dessa votação dos jornalistas, aí só tem um ranking entre os deputados, mas pelo terceiro ano o Luiz Couto participa. É uma seleção muito forte, né? E o prêmio mais honroso que tem no Congresso Nacional. Tem duas distinções no Congresso Nacional. Uma distinção é a do DIAP, que o Luiz Couto está, dos 100 parlamentares cabeça do Congresso, e também do Congresso em Foco. E não é uma escolha entre os parlamentares, mas é uma escolha por um setor muito crítico ao parlamento, crítico demais. Mas o Luiz Couto faz parte desse time seleto de bons, dos melhores parlamentares do Congresso Nacional. Então, eu quero aqui parabenizar, porque ele só é deputado porque tem um time de pessoas exigentes, politizadas, um alto grau de consciência política, e que elege o Luiz Couto para o Congresso Nacional. E ele é muito importante para a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. O Luiz Couto é aquele parlamentar que vai naqueles lugares onde muitas pessoas já não querem mais ir. Pega aquelas tarefas mais difíceis e, que nem dizia o Cazuza, né? Rema contra a corrente só para exercitar, não é isso? Mas vira o jogo, e virou muitos jogos no Congresso Nacional, nas causas difíceis, a favor do povo brasileiro. Então, eu quero aqui dizer da honra de estar com o Luiz Couto. Ele tem tantas qualidades, e hoje disseram que o bispo Dom José Rodrigues dizia que é um homem... Oi? Dom José Maria Pires. Dom José Maria Pires dizia que ele é um homem piedoso e piadoso, né? Contador de piada, né? Mas como ele conta aquelas piadas, eu quando escuto eu falo, eu vou para o céu mesmo ouvindo aquelas piadas que o padre Luiz Couto conta. No fundo do plenário à noite, e aí a turma fala, as melhores são as do padre. E assim a gente também pode ter momentos de descontração, porque a vida é isso. A vida não é só sofrimento. E o padre Luiz Couto também é um homem engraçado, né? E amigo da gente. Eu tenho voto nordestino, porque a minha militância era da periferia.
periferia de São Paulo, de São Miguel Paulista, onde eu me fiz como um ser político. E eu tenho uns amigos paraibanos, e o Liscoto às vezes me leva aquela bolacha, como é que ela chama, padre? Não, como é que chama o outro nome dela que você fala? Hein? Burra preta. A burra preta. E aí eu levo a burra preta para um líder comunitário, o seu Antônio, lá, que é também nosso amigo lá. Mas é só isso, não vamos continuar a conversa sobre a burra preta. Bom, gente, e também eu quero dizer que me solidarizar com o Liscoto, porque é muito difícil fazer política nas condições que ele faz política. Quinta-feira passada, a Polícia Federal pediu para suspender as agendas, ele teve que suspender. Depois, lá na semana, foram uma série de conversas com o ministro da Justiça, porque ele mexeu no vespeiro, né? Ele foi mexer com aquele povo do mal. E isso é muito importante, porque a nossa sociedade, para avançar, precisa o Estado se impor, né? E o cidadão de bem valer. Então, nós temos certeza que o Liscoto vai dar sempre a sua contribuição, e eu sei que com enorme sacrifício, né? Mas nós queremos você junto nessa luta. Nós não podemos, Luiz, é um diálogo público que eu faço, nós não podemos abrir mão de uma pessoa como ele, né? É como se nós fôssemos enfrentar o gigante sozinhos. Nós precisamos enfrentar o gigante com gente da sua qualidade e da qualidade desse povo que nós estamos vendo aqui nessa noite. Quero pedir desculpas pelo horário, mas nós estávamos saindo de João Pessoa e teve um protesto no caminho, fizeram fogo no ônibus e teve um congestionamento que vocês vão saber quantos quilômetros só quando assistia ao jornal hoje à noite, mas era grande e demorado, por isso que nós chegamos nessa hora. Mas acho que só o PT que tem uma militância, e também a gentileza do companheiro do PCdoB, mas a militância do PT segura a onda tanto tempo e ficou aqui presente. Então, muitos parabéns para vocês pelo grau de participação e esperarem até agora aqui nessa reunião. Foi bom que o Padre Liscoto nos deu um pouco do resumo das questões que vocês levantaram. A nossa compreensão que o Brasil está mudando profundamente. Eu venho do interior da Paraíba e vejo cidades vibrantes, mesmo pequenas, vibrantes, cidades que você olha nas pessoas, as pessoas estão mais de pé, mais fortes, né? E uma sociedade que consegue mexer em temas que nós sonhávamos em mexer a vida inteira. Toda a esquerda brasileira lutou para diminuir a desigualdade social, para acabar com o problema da fome, para acabar com o problema do desemprego, para garantir às pessoas direitos. E nós chegamos agora, depois de 10 anos e meio de governo, que nós podemos ter orgulho de dizer que somos petistas. No começo, ser petista era sinônimo de alguém que tinha ido contra a corrente. Quando tinha uma festa e alguém falava, esse é do PT, ele ficava meio de lado na festa, não é isso? Meio sozinho. Era meio perigoso, não é isso? Aquele da família é perigoso. Tanta gente perdeu emprego por ser do PT, tanta gente perdeu oportunidades. Quantos criaram filhos se dividindo entre uma reunião e a criação dos filhos dentro de casa, mas a obra está aí, né? E nós temos que ter orgulho dessa obra. 40 milhões de brasileiros que ascendem, 20 milhões de emprego em carteira assinada, diminuição da desigualdade social, aumento da segurança alimentar, as pessoas estão comendo mais na nossa sociedade, a possibilidade de ver um estudante negro ir para a faculdade de medicina
coisas que nós não tínhamos ainda visto no nosso país. Nós vimos isso, não é obra do acaso, isso é obra de um grande movimento político que tinha uma grande utopia e que tem uma grande utopia por trás desse movimento político e liderados pelo companheiro Lula e pela companheira Dilma Rousseff. O fato é que nós passamos anos lutando para chegar ao governo, produzimos uma série de políticas, convocamos toda a sociedade e, de uma certa forma, nós realizamos o que nós propusemos realizar. Não é? O fato é que a sociedade brasileira ainda tem muitos problemas. A sociedade brasileira tem muito que avançar. E nós precisamos ter um partido que se prepare, que tenha condição de conduzir uma nova mudança na sociedade brasileira, que abra de novo uma nova ideia, uma nova utopia, e que mobiliza milhões de brasileiros em torno desses sonhos, dessa utopia de construção de um Brasil muito melhor, muito mais desenvolvido e muito mais igual. Não é? E esse partido nosso, ele precisa, de novo, entender que a sua militância é o seu patrimônio, que a militância do PT é a sua riqueza. E, em primeiro lugar, fazer um balanço desses 10 anos e meio e discutir um programa de mudanças que, na nossa opinião, tem 2 pilares: aumentar o direito do povo brasileiro a ter trabalho registrado, a ter o fim de trabalho precário. Por isso nós somos contrários a esse PL da precarização 4330, o PT fechou questão, conseguimos adiar esse debate para 2015, acabar com o trabalho escravo ainda existente na sociedade brasileira, igualar o trabalho de homens e mulheres. As mulheres recebem no mercado de trabalho menos que os homens, e muitas vezes têm trabalhos triplicados, porque a mulher trabalha fora, trabalha em casa, cuida de criança, cuida de doente, cuida de idoso, e é um trabalho invisível da mulher que nós precisamos modificar na sociedade brasileira. Nós vamos melhorar a educação e fazer da educação brasileira, a escola, um lugar de grande desenvolvimento para as nossas crianças, desde a universalização da creche, passando pelo ensino fundamental, uma escola que atrai a criança para o estudo, para a cidadania, para o esporte, para as artes, e possa também fazer com que o ensino médio possa conjugar a preparação para a universidade e também o ensino técnico profissional. Nós precisamos aumentar as vagas nas universidades, o número de pessoas que vão para as universidades, porque o programa Mais Médico demonstra que não tem médicos em número suficiente no Brasil. Mudar o ensino de medicina para que seja um ensino mais social, menos especializado e mais clínico geral, saúde de família. Nós precisamos ter muito mais engenheiros, muito mais professores, muito mais várias profissões que o Brasil requer e que nós temos em pouca quantidade no nosso país, temos que formar mais. E ter a capacidade de ter uma produção de pesquisa e inovação que faça com que nós sejamos uma sociedade que tem uma indústria sofisticada e que produz mais produtos industrializados, porque a gente acaba vendendo soja, carne, minério de ferro e comprando muitos produtos eletroeletrônicos, fármacos e químicos muito caros, enquanto os preços que eles pagam nos nossos produtos são baixos. Nós precisamos também melhorar a saúde e discutir com o povo brasileiro uma saúde que tire os entraves em relação aos exames, às especialidades. E ampliar o programa de reforma agrária, desapropriar mais terra, investir em assistência técnica, investir no acesso ao mercado de trabalho dos produtos da agricultura familiar. E para tudo isso, nós temos que ter um partido capaz de dizer o seguinte: se é verdade que o povo que foi às ruas, os jovens que foram às ruas no mês de junho,
querem mais educação, mais saúde, querem mais estados, nós temos que fazer uma reforma tributária que financie esses direitos e que possa fazer com que os ricos paguem mais impostos proporcionais à sua riqueza, que tenham um imposto sobre grande fortuna e tire imposto para o pobre, porque o pobre paga muito imposto proporcional à sua renda em relação ao que o rico paga de imposto no Brasil. Mas nós vamos fazer uma reforma tributária se não tiver mobilização social. E é por isso que nós temos que ter um partido capaz de mobilizar a sociedade brasileira para fazermos uma reforma tributária. Nós temos como segundo pilar da Revolução Democrática o aprofundamento da democracia brasileira. Nesse ponto, o nosso projeto teve uma falha. Nós fizemos uma revolução social, fizemos uma revolução econômica e não fizemos uma mudança política significativa. Essa é a reforma de todas as reformas, para retirar o domínio do poder econômico em cima da política. As campanhas caras, com marqueteiros, com gente paga. Nós temos que retomar o debate político nas campanhas e não deixar com que o dinheiro domine as campanhas. Ontem eu fui na Câmara de Vereadores de Caruaru e eu entrei na Câmara de Vereadores, não tinha uma mulher na Câmara de Vereadores. Nós temos que aumentar o número de mulheres nos parlamentos brasileiros. Na Câmara Federal nós temos 8% de parlamentares mulheres, enquanto na sociedade brasileira nós temos 50% de mulheres. Então as mulheres estão subrepresentadas e precisamos ampliar a democracia participativa para o povo não só eleger gente, mas também definir os temas que precisam ser definidos, porque se o povo não faz, quem vai fazer é o Supremo Tribunal Federal. Mas essa reforma política, se ela não sair, ela vai matar o nosso partido, porque o tema do dinheiro também vem para dentro do nosso partido. Ele também desiguala as disputas do nosso partido. Ele também acaba botando o nosso rabo debaixo e prendendo o nosso rabo, no sentido de que esse processo de financiamento privado, ele é um processo que gera no país corrupção, que a empresa, quando dá dinheiro para a política, ela exige de volta em fornecimento, em propina, em tantas coisas. Por isso que é um ciclo vicioso que nós temos que cortar pela raiz, e é pela reforma política que nós vamos fazer. Agora, o padre Arcebispo sabe, vocês estão cansados de saber, não terá reforma política pelo Congresso Nacional. A reforma política tem que vir das ruas, e nós temos que ter um partido capaz de mobilizar o povo brasileiro pela reforma política. Eu saúdo o fato da gente estar recolhendo assinaturas para a reforma política, e espero que a gente complete agora no PED. Mas quem tem o Lula como filiado tem que fazer uma agenda para o Lula, que ele viaje às principais cidades do Brasil, fazendo comícios, reuniões e mobilizações, junto com o PCdoB, com o PDT, com a CUT, com o MST, com a UNE, com a OAB, pela reforma política, com a CNBB. Então nós temos agora não só falar grosso pela reforma política, mas fazer muito de mobilização para a reforma política. Precisamos ter um partido capaz de mobilizar a sociedade para esse desafio de fazer a reforma política. Nós temos um tema da mídia. Hoje, o único tema que não foi legislado depois da Constituição de 88, tudo foi legislado, menos o tema da mídia, menos o capítulo da comunicação social. Por quê? Porque os donos dos grandes jornais e televisões brasileiros não permitem, e o Brasil não tem uma opinião pública na dimensão do país com equilíbrio de informação. Eles atacam, eles criam clima. Quando está bom, eles fazem ficar ruim. Quando está ruim, eles fazem ficar péssimo. Quando a gente faz coisa boa, eles mostram no Jornal da Noite, quando está todo mundo dormindo. Quando tem erro, eles mostram no Jornal Nacional, e assim por diante é como funciona a mídia brasileira. Nós precisamos fazer uma reforma na mídia brasileira para ampliar a liberdade de expressão e ampliar a opinião pública brasileira.
E é por isso que também o Congresso Nacional sozinho não fará essa mudança, se não tiver uma mobilização nacional capaz de fazer uma reforma na mídia brasileira. E precisamos democratizar mais o Estado, mexer no Estado. Hoje virou crime ser prefeito. Por quê? Porque o que mexe é no formalismo, não substancial. Uma lei de improbidade que acaba punindo quem é probo, quem é honesto, e não o contrário. Nós temos que fazer uma reforma de maior profundidade no Estado brasileiro, para que ele seja amigável ao povo brasileiro. E é por isso que eu vou para o nosso partido. O nosso partido tem que mudar. Ele é outro desafio. Mudou a sociedade. A sociedade nossa não é mais aquela sociedade que tinha quando nós começamos com o partido. Nós precisamos entender essa sociedade que existe hoje no mundo. E a democracia também mudou. Antigamente você falava e o sujeito recebia informação. Hoje é dialogada a informação através das redes sociais. Então nós temos que preparar enquanto partido. Mas um partido de esquerda tem que estar no mundo do trabalho, um profundo enraizamento nos sindicatos, organizar os movimentos comunitários nos bairros, organizar a juventude nas escolas. O Márcio Postman sempre fala, a gente criou 20 milhões de empregos, mas não aumentou o número de sindicalizados. Levou 1 milhão de estudantes pelo ProUni para as universidades, mas não aumentou a participação nos DCS. Fizemos 3 milhões de casas pelo Minha Casa Minha Vida, mas não aumentou o número de associações de moradores. Alguma coisa nós precisamos mudar, e um partido político que quer mudar a sociedade brasileira tem que ter forte enraizamento nesses movimentos. E também nós temos que ter uma capacidade de mobilizar via as redes sociais, de levar o debate via as redes sociais, de politizar via as redes sociais, organizar conteúdos via as redes sociais, né? Eu, quando leio os jornais lá em Brasília, eu ponho um capacete, ponho óculos e ponho luva, porque as informações que vêm, elas só deprimem a gente, não é isso? Não, e vem contra a gente, né? Depois disso eu vou ler a mídia alternativa. Eu vou no Carta Maior, Carta Capital, Viu Mundo, Brasil 247, eu vou no Luiz Nassif, Paulo Henrique Amorim, eu vou na mídia alternativa para fazer o contraponto da análise, porque eles sempre pegam o pior dado contra a gente. Se está subindo o emprego, eles vão falar que a inflação está voltando. Se você controla a inflação, eles falam que a atividade industrial. Então fica uma corrida de gato e rato que eles nunca vão informar correta e positivamente. E eles têm os chamados analistas deles, que faz a gente ter que, depois que assistir toda a televisão do dia, tomar um Rivotril para dormir à noite, porque eles jogam a gente em profunda depressão, tá certo? E é por isso que nós temos que mexer nisso, e o PT tem que ser o partido que está nas redes sociais, mobilizando essa juventude, porque essa juventude, ela é uma juventude progressista, mas recebe também informações de segmentos que atacam a política, atacam as instituições e atacam os instrumentos da democracia representativa. E por outro lado, a democracia representativa está em crise também. E eu escolto como nosso presidente para criar um outro processo virtuoso que leve o PT a governar o estado da Paraíba em algum momento nesse acúmulo que a gente quer. E depois, se votar na Rosário, votar no Luiz Couto, se tiver tempo, eu peço voto também para a chapa nacional, na mensagem ao partido 240, e para a nossa candidatura Paulo Teixeira à presidência do PT. Eu estou com garra, eu estou viajando esse Brasil. Nós começamos no momento que o PT fazia aquelas plenárias de 10 anos e todo mundo comemorava o passado, né? Era a profecia do passado. O que nós queremos é, depois de junho, quando a juventude foi para as ruas, o que nós vimos
é que diversos segmentos da CNB vieram em apoio à nossa candidatura. O Padre Liscoto, justiça seja feita, veio antes, né? Veio ainda naquele período anterior, ele vinha num processo de questionamento até fazer um movimento corajoso, e assim vários fizeram. O presidente do PT de Minas fez, o Reginaldo Lopes, e vários. No Rio Grande do Sul nós temos o apoio do Livro Dutra, nós temos o apoio do índio Marcos Terreira, que é um grande líder indígena, nós temos o apoio da Marilena Chauí, do Paul Singer, da Economia Solidária, enfim, nós temos um time, a Maria Conceição Tavares, aquela economista do Rio de Janeiro, tem um time com muita qualidade para dirigir o PT. E é por isso que eu quero pedir para vocês que nesses 30 e poucos dias, até o dia 10 de novembro, tem um remédio para diabetes, tem um remédio para hipertensão, que chama-se caminhar. Botar o panfletinho aqui do Liscoto debaixo do braço, da Maria do Rosário debaixo do braço, meu também, e de casa em casa, conversar com os eleitores, ou pela internet, ou pelo velho telefone, para a gente, no dia 10 de novembro, surpreender, ganhar essa eleição e fazer o PT que a gente quer, mas principalmente fazer o Brasil que nós todos sonhamos e que nós todos acalentamos como um país justo, fraterno, um país de todos os brasileiros e brasileiras. Viva o PT!